Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito, nosso devocional diário, né? Nosso ponto de encontro todos os dias, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Estou sempre aqui com você, trazendo porções diárias de sabedoria, pílulas de sabedoria, para conectar você com Deus, né? Para ativar o seu espírito. Essa semana está muito especial porque nós estamos falando sobre um tema importantíssimo. Um tema que, inclusive, é motivo aí de muitos desgastes, tanto emocional, espiritual, até na questão financeira da vida das pessoas, que é o quê? Organização, ordem, organização e zelo são os assuntos que nós vamos abordar essa semana. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o princípio da organização. É um princípio importantíssimo. Vamos ver o que a Bíblia vem nos dizer sobre isso, né? O que Deus ele deixou aí registrado para nos servir de parâmetro, para conduzir a nossa vida, administrar a nossa vida, no sentido de organização, né? Ontem, especificamente, nós falamos sobre ordem em meio ao caos, né? Como que é essa questão de um Deus que organiza as coisas, que coloca as coisas no seu devido lugar. Nós meditamos sobre a criação, como que Deus fez, né? Tudo tão organizadinho, para nos demonstrar como que deve ser, como que é o reino da luz, como que é o reino de Deus, como que as coisas se encaminham muito bem se tudo estiver bem organizado, certo? Então vamos entender hoje sobre esse princípio da organização. Abra sua Bíblia, se você puder, nesse momento, se você estiver com ela aí, abra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 51. Êxodo 12, nós vamos ler só um versículo, que aí a gente vai abrindo depois em outros livros para contextualizar, para melhor a gente aprender, entender, viver o princípio da organização, porque muita coisa boa, muita coisa positiva acontece quando a gente coloca esse princípio em prática, quando a gente vive a organização em todas as áreas da nossa vida, né? Mas hoje nós vamos enfatizar mais o campo emocional e o campo espiritual. Que esses dois ambientes, essas duas esferas, essas duas áreas da nossa vida andam sempre lado a lado. Vamos ler então? Êxodo 12, 51, que diz, vamos ler o 50 para melhor contextualizar, que diz, todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Tem a nova tradução, essa aqui que eu li foi a nova versão internacional. É uma linguagem bíblica simplificada. Mas eu tenho aqui numa outra que eu consultei, que é a NVT, nova versão transformadora, que ela diz que o povo saiu organizado como um exército. E aqui nós vamos entender que tipo de organização foi essa, qual o contexto desse versículo, né? Vamos entender agora esse contexto que o povo está saindo do Egito, né? Você sabe que o povo ficou ali mais ou menos 430 anos, pouco mais de 400 anos, sendo escravo ali no Egito, né? E o Senhor levantou um libertador, Deus levantou Moisés para libertar esse povo. E com base na estratégia divina, Deus tem mostrando através desse versículo que a intenção dele não era só libertar da escravidão, mas ensinar aquele povo que até então era um povo muito rústico, um povo de atitudes muito grosseiras. Imagine, escravos não tinham modos. Se era um povo escravo, não tinha escolarização. Se era um povo escravo, não tinha ordem no meio deles. E sendo Deus um Deus ordeiro, já estava demonstrando para eles que a partir de agora, a vida deles ia mudar. A partir de agora teriam novas regras, a partir de agora teriam divisões, repartições para melhor organizar, não só por clãs e tribos, mas também teriam repartições daqueles que eram exclusivos, separados para cuidar das coisas de Deus, que era a tribo dos levitas, que eram os sacerdotes. E nós vamos ver, nesse versículo que Deus está dizendo que nessa saída dele, já a partir dali, os primeiros passos para fora do Egito, Deus está ensinando eles com o exemplo, dizendo, olha, na prática é assim que vai ser a vida de vocês a partir de agora, com ordem, decência, organização, porque só a ordem proporciona paz. Primeiro eu organizo as coisas para depois vir o sucesso, para depois vir a transformação, para depois vir a prosperidade. Tem que haver organização. Então esse texto deixa bem claro. E como que se deu isso? Organizado segundo suas divisões. Eram separados em tribo, por exemplo.
A primeira tribo, tribo de Ruben, depois a tribo de Simeão, depois a tribo de Issacar, e eram por ordem de cada um dos 12 filhos de Jacó, aliás, os separados em tribos, né? Porque nós sabemos que Efraim e Manassés eram os filhos de José, e Jacó os abençoou, e eles acabaram cada um coordenando ou liderando ali uma tribo. O seu clã, a sua descendência, se tornou cada um uma tribo. Eu acredito que você conseguiu entender até aqui. E o que eu gostaria que você parasse para me ouvir nesse momento, eu sei que você já está me ouvindo, mas que você desse mais atenção ao que eu vou te dizer agora. E se você achar conveniente, você anota ou encaminha para alguém aí no WhatsApp essa frase, para ficar aí marcado que é: toda bagunça espiritual começa com a desordem emocional. Eu vou repetir para enfatizar: toda bagunça espiritual começa com a desordem emocional. E como se dá isso, Ellen? Como assim? Olha, nós vamos ver, já nós vamos abrir aqui no 1 Samuel 28, um exemplo de Saul. Quando nós estamos com as nossas emoções bagunçadas, desorganizadas, o que acontece? A gente fica como folha seca, vagando. É semelhante ao que a Bíblia diz que o ímpio, né, aquele que não tem Deus no coração, que não tem temor de Deus, essa pessoa, a vida dela é assim: para onde o vento dá, ela vai. Como uma folha seca, o vento sopra para lá, ela vai. O vento sopra para o outro lado, ela vai. Quer dizer, ela anda vagando, né, perdido, sem direção, porque só em Deus, só através da ordem divina, da organização, da paz que Deus proporciona, é que nós temos direcionamento para onde estamos indo, o que estamos fazendo, o que devemos fazer em sequência. Tá conseguindo entender? Mas, voltando para exemplificar aqui o exemplo de Saul, em 1 Samuel 28, se você quiser abrir aí, o que está escrito lá em 1 Samuel 28? Está escrito que Saul, em meio às suas emoções bagunçadas, e o que é essas emoções bagunçadas? Saul estava com inveja no seu coração de Davi, que agora seria o novo rei de Israel, e ele já sabia disso, diante do sucesso que Davi estava fazendo, sendo abençoado em todas as batalhas que ia pelejar, sempre ganhando, sempre vencendo, ganhando prestígio da população. Ele estava vendo tudo encaminhando para que Davi fosse o novo rei de Israel, mas ele estava disposto a atrapalhar isso, a impedir, inclusive até matar Davi, como ele tentou várias vezes. E aqui nesse contexto do 1 Samuel 28, o que Saul está fazendo? Ele saiu para uma peleja contra os filisteus, e o profeta Samuel, que até então era uma espécie de bússola orientadora do Saul, ele tinha morrido. Então agora Saul, e agora? Quem poderá nos defender? Já viu aquela frase? Acho que é do Chaves. Pois é, o do Chapolin, né? E agora? Quem poderá me defender? Porque foi mais ou menos essa situação que aconteceu com Saul. Ele pensou: e agora? Não tem mais o Samuel para me dizer o que eu tenho que fazer. Ele não tinha conexão com Deus, nem se comparava ao que nós vamos ver livros mais à frente. Aliás, no 2 Samuel ali já tem essa narração da intimidade de Davi diretamente com Deus, do diálogo de Davi para com Deus. Saul não tinha esse contato, não tinha essa conexão com Deus. Então ele precisava sempre que um profeta lhe dissesse o que fazer. Só que uma atitude muito imatura, dada a bagunça emocional de Saul, aconteceu aqui, que foi o quê? Saul foi consultar uma vidente. É uma espécie de cartomante da época, né? Uma bruxa, digamos assim, né? Hoje não é usado mais esse termo, mas uma espécie de vidente, que não era uma profetisa, claro, era uma mulher. E aí ele foi ali e fez aliás, na minha Bíblia está escrito, o título, que é a Nova Versão Internacional, está escrito Saul e a Médium. Ela médium de Endor. Ou seja, está dizendo que essa mulher era uma espécie de médium, que ela tinha contato com os espíritos, e ele foi até essa mulher para que ela consultasse o espírito de Samuel. E aqui nós vemos que aconteceu até um contato de fato com Saul, onde Saul conseguiu uma mensagem que ele estava procurando, que era de quê? Ele queria uma resposta, se ele deveria lutar contra os filisteus, se ia ser bem sucedida a batalha dele. Mas ali, a cartomante, eu vou chamar assim, a médium, né, a vidente, ela pega e transmite a mensagem para ele: eu tô vendo um homem assim, idoso, que passou as características de Samuel, e disse: ele está te dizendo isso, e tu vai perder na batalha, e tu vai morrer na batalha, e foi exatamente o que aconteceu. Eu creio que nesse momento o Senhor se apoderou da situação, nosso Deus, para transmitir essa mensagem de checkmate para Saul. Para dizer para ele: não, você não vai ficar mais vagando, perdido, aí que nem você está aí fazendo presepada no meio do povo que eu coloquei você para conduzir. Não, agora já chega, agora eu vou dar um basta nisso, e agora minha palavra final é: tu vai morrer na batalha com os filisteus.
O que nós vemos aqui é uma grave consequência de uma bagunça emocional, das emoções desorganizadas. E emoções desorganizadas quer dizer que pode ter brotado aí no meio das emoções essa questão de emoções ruins, negativas e perigosas. Por exemplo, eu acho que se eu estiver dificultando até agora, eu vou tentar clarificar, que é na questão da inveja. A gente fala tanto de inveja, fulano que tem inveja, graças a Deus eu nunca senti inveja. A gente gosta muito de ostentar esse título, né? Eu, pelo menos, já convivi com muitas pessoas que gostavam. Já senti isso, já menti, já fiz isso, mas eu nunca tive inveja de ninguém, não tenho inveja de ninguém. Será que não tem mesmo? Porque o que acontece? Vamos entender o que acontece conosco quando sentimos inveja e por que acontece a inveja. A inveja ela acontece por uma emoção mal resolvida, uma emoção ferida, um trauma, às vezes de infância, às vezes na adolescência, às vezes geralmente a raiz está bem lá no início mesmo, infância ou adolescência, que é o quê? Você foi privado de algo, viveu uma vida de escassez, por alguma coisa, falta de afeto, falta de carinho, de amor, de dinheiro, né, uma vida miserável. Então, quando você cresce, que você vê o outro ter aquilo, inclusive nem sempre quando cresce, né, porque às vezes a criança mesmo pode ter essa emoção, não criança inocente, gente, mas já não faz o que está entendendo o que é as coisas, já consegue se entender como pessoa, e ela pode se desenvolver esse sentimento de inveja contra o outro, que é o quê? Eu não tenho, por que ele tem, e eu quero que ele não tenha, porque eu não tenho. Conseguiu entender? A gente cita muito exemplo de objetos materiais. Fulano tá com inveja porque o outro comprou uma casa nova. Então eu não posso ter uma casa nova, eu não consegui ter, eu sou fracassei no meu processo, no meu projeto, no meu sonho. Então, como o outro comprou uma casa nova, eu tô com inveja dele, não quero que ele tenha agora, eu tô com raiva dele porque ele conseguiu e eu não consegui. Mas a inveja acontece de um tudo. Aqui, Saul tinha muito mais bens econômicos, né? Poder aquisitivo, status do que Davi. Contudo, ele não tinha a unção de Davi. Contudo, ele não tinha o brilho de Davi. Contudo, ele não tinha a aprovação de Deus e do povo como Davi. Percebe que aqui a inveja não é por algo material. Então a inveja ela engloba muita coisa. Só que a gente precisa entender que a inveja ela tem raízes na infância de algo que você foi privado. Você não foi acolhido, não foi amado, não foi, às vezes, respeitado como deveria. Então, você percebe que, por exemplo, o marido da mulher, da sua amiga, trata ela, respeita bem, respeita, ama, acolhe, enquanto o seu marido não está nem aí para você. Então, você acaba desejando aquilo e sentindo raiva porque o outro conseguiu, você não conseguiu ainda. E isso tem uma raiz lá na infância. Eu acho muita irresponsabilidade, que eu já ouvi, já presenciei, por isso que eu estou falando, de pessoas que às vezes quer fazer total separação do campo emocional e do campo espiritual. Já ouvi até pessoas proibirem, num contexto de falar-se de espiritualidade, como nós estamos falando aqui, nós estamos falando de espiritualidade. O devocional é um ato espiritual, né? Uma ação que visa ativar as pessoas espiritualmente, né? Conectar nosso espiritual a Deus todo dia e tal, mas isso não vai deixar em nenhum momento de atingir as nossas emoções. Então eu não posso fazer uma separação absoluta do campo emocional e do campo espiritual como se fosse duas áreas da minha vida completamente opostas. Não dá. Né? Então nós precisamos nos atentar para isso. E como que a gente percebe isso? Como que a gente nota, como que a gente comprova de que isso está realmente interligado? Através da busca de conhecimento. Você pode ver que a Bíblia está escrito que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Não é falta de dinheiro, não é falta de amor, não é falta de qualquer coisa que você possa pensar, é falta de conhecimento. É o que faz as pessoas tornarem as suas vidas mais difíceis. Por quê? Quando nós estamos diante desses dois campos, os campos emocional e espiritual, e quando eu digo que eles estão interligados, eles estão, eu vou te provar agora. Esse devocional que a gente faz aqui todo dia, já estamos aí com mais de 40 episódios, aqui com você, interligado todo dia, conectando você com Deus, e percebe que isso atinge o teu espiritual, tu fica com sede de ter contato com Deus mais vezes, estar com Ele, né, já começa aí ativando as tuas primeiras horas do dia, dedicando as primícias do teu dia para Deus, e aí uma série de coisas acontece, mas não tem como nada acontecer na esfera emocional. Vai acontecer, porque as duas estão interligadas no seguinte: se eu estou te ensinando aqui nessa manhã sobre paz, sobre ordem, sobre organização, sobre tantas outras coisas que nós já falamos nas semanas anteriores, né? Falamos aí sobre o poder da palavra, o poder da oração, essas coisas tudo trazem benefícios, trazem bons resultados para o campo emocional. Você passa a ser uma pessoa que
tenho consciência de que tenho que ser mais paciente. Agora eu tenho consciência de que eu tenho que ser mais organizado. Eu não posso falar tal coisa porque as palavras têm poder. Eu aprendi hoje sobre... Você está conseguindo me entender? Então, assim, uma área sempre está atingindo a outra. Não dá para separar as duas. Então, voltando aqui para o nosso princípio da organização, que eu até tinha comentado ontem, que é um capítulo do meu livro, dentro do contexto que eu estou tratando lá. Se você não sabe, eu estou terminando de escrever um livro e vou lançá-lo brevemente, que se chama Raízes de Amargura, como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais. O princípio da organização é um pilar muito importante para curar feridas emocionais, porque eu organizo as minhas ideias aqui dentro, eu organizo as minhas emoções, permito que Deus me ajude nesse processo, eu não preciso fazer ele sozinho. Como teria sido maravilhoso se Saul tivesse permitido que Deus organizasse as suas emoções. Deus, eu estou com inveja. Se ele dissesse isso, eu estou sentindo inveja, estou sentindo ódio, estou sentindo amargura de alma, e eu preciso que o Senhor organize isso aqui dentro. Me ajude, me limpe, me transforme, me liberte. Se ele tivesse redimido, né? Se humilhado completamente, se entregado a Deus. Mas não. Ele preferiu resolver as coisas do seu jeito. E o exemplo aqui dele consultando essa médium é um bom exemplo disso, dessa bagunça no campo emocional que atinge o espiritual. Um outro exemplo que eu quero te dar, aliás, uma outra frase que eu quero deixar registrada aí na sua caixa de memória, se você quiser anotar, preste atenção, foca aqui que eu vou te explicar agora, que é: emoções bagunçadas, preste atenção, emoções bagunçadas nos impedem de entender a voz de Deus. Emoções bagunçadas nos impedem de entender a voz de Deus e nos fazem vagar como folha seca, claro, como eu já tinha falado. Um outro exemplo que eu quero aqui abrir com você em 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21 vai exemplificar exatamente o que eu acabei de falar. Emoções bagunçadas nos impedem de entender a voz de Deus. Não é de ouvir. Às vezes você vai conseguir ouvir, conseguir entender o que Deus está querendo. Não, desculpa. Conseguir perceber, ter essa sensibilidade, mas não vai entender, vai levar para outro sentido. Você já viu uma pessoa entregar algum tipo de mensagem, dizer: Deus me falou que vai fazer isso, ou Deus me falou, ou eu recebi uma revelação nesse sentido, ou algo assim, e você percebe que ali houve uma distorção, você percebe que não está dentro do contexto, parece que houve um borrão naquela mensagem, você está me entendendo? Isso pode acontecer porque a pessoa pode receber uma mensagem de Deus, de fato, Deus falou, só que o campo emocional dessa pessoa bagunçado, desordenado, com emoções negativas, fez com que ela distorcesse a mensagem. Eu já presenciei isso e poderia te dar N exemplos aqui. Mas para evitar expor qualquer tipo de pessoa, né? Claro, esse não é o foco da nossa mensagem aqui central. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você entender agora. 1 Reis 18, 21, que diz... Vamos ler o versículo 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Vou simplificar essa linguagem aqui para você. Em outras Bíblias está assim, até quando cocheareis em dois pensamentos. Sabe o que é cochear? É ficar assim, pendendo para um lado e para o outro, pendendo. Ou seja, até quando vocês vão ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Se vocês querem servir a Deus, se você acredita que Jeová, nosso Criador, é Deus, sigam ele. Mas se vocês acham que é Baal, sigam ele. Façam uma escolha. Parem de estar para lá e para cá. Porque essa galera aqui, nesse contexto de idolatria, o que eles estavam fazendo? Eles iam lá, levantavam o altar para Baal, faziam sacrifícios para Baal, suas ofertas, suas oferendas. Aí depois eles iam para o templo e diziam: vamos ficar aqui no templo também, fazendo orações ao nosso Deus Criador, porque aqui nós estamos guardados e protegidos. Sim, eles ficavam para lá e para cá. Já ouviu falar de pessoas que fazem assim, de manhã ele vai na cartomante, vai naquelas mulheres que lê a mão, eu não sei bem falar. Aí de tarde ele vai na missa. Aí amanhã ele vai no culto de libertação. E ele fica vagando pra lá e pra cá, buscando um Deus, outro Deus. E alguém pode dizer assim: mas é o mesmo Deus, Ellen. Eu te garanto que não é o mesmo Deus. Isso eu posso te afirmar. Só que a pessoa precisa tomar uma posição. Ela precisa escolher, ela precisa decidir o que ela quer. E isso acontece, essa bagunça acontece quando o campo emocional está aí bagunçado. Então o espiritual é como se ficasse uma venda nos olhos da pessoa. Então, casa bagunçada, vida desorganizada, campo emocional bagunçado, vai ocasionar
numa desconexão com Deus, vai impedir que você ouça a voz de Deus. Algumas pessoas até, como eu tinha acabado de falar, às vezes ela recebe uma palavra de Deus mesmo, mas ela não consegue entender, ela não consegue ter o pleno discernimento, porque ela está cocheando em dois pensamentos e porque a sua casa emocional está bagunçada. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa de Deus. Você vê, vamos dar um exemplo aí, alguém que tem um cargo eclesiástico, né, um líder religioso de alguma forma, mas ele está com mágoa no coração, ele está com raiva da esposa, ele está com raiva do pai dele, ele está com o coração irado do filho, por causa do filho, ou alguma coisa assim. Mas ele recebe uma mensagem de Deus. E quando ele vai colocar isso para fora, quando ele vai transmitir essa mensagem para ele mesmo, quando ele vai interpretar, ele não consegue ter a plena convicção do que foi dito, do que foi falado, do que Deus quis falar para ele. Aí ele entende uma coisa totalmente diferente, porque as emoções estão bagunçadas. Gente, essa questão de emoção é muito importante. Quantas pessoas que eu vejo se afastar de Deus, e eu posso dar esse exemplo de mim mesmo, né, não falando de terceiros, que se afastou de Deus porque o campo emocional estava tão bagunçado que não conseguia entender de fato o que Deus queria. Aí você fala tanto de campo emocional bagunçado, de vida emocional que afeta a vida espiritual, e como é que eu organizo a minha vida emocional? Como é que eu organizo as minhas emoções? Primeira coisa, o dono da ordem, o Senhor da ordem é o nosso Deus. Então, sem Deus não tem como. Segundo ponto, se você comprar algum tipo de livro, algum tipo de livro com conteúdo específico para esse campo emocional, seja para falar de assuntos de inteligência emocional, seja de como entender as suas emoções, seja como entender a linguagem com que você se comunica, né? A forma de se comunicar com as pessoas e como as pessoas se comunicam com você. Cada pessoa tem um perfil, gente. Cada pessoa tem um perfil comportamental, cada pessoa tem uma personalidade. A gente precisa entender quais são essas personalidades para a gente entender as pessoas, entender que alguém às vezes falou algo que me magoou, mas para ele saiu naturalmente. Eu é que interpretei mal, porque as minhas emoções estavam bagunçadas. Ou eu não tinha um pleno conhecimento das formas de linguagem. E aí eu posso falar sobre, por exemplo, personalidades. O colérico, fleumático, sanguíneo. Dá uma pesquisadinha sobre isso depois, porque nós conseguimos entender como cada pessoa reage a cada situação, à medida que nós vamos buscando conhecimento. E para você que tem filhos, já caminhando para o fim dessa devocional de hoje, para você que tem filho, esse assunto é mais importante ainda. Entender sobre inteligência emocional, entender sobre perfil comportamental, entender sobre personalidade, porque se você vai entender que com o filho A, você pode falar de uma forma, mas você não pode falar dessa mesma forma com o filho B. E você vai entender também que, às vezes, o filho B é muito parecido com o pai, mas não necessariamente igual. Então, eu preciso falar com o marido usando uma outra linguagem. Ou preciso falar com a mulher usando uma outra linguagem. E isso tudo, gente, é através de conhecimento. Alguém pode negligenciar isso, demonizar isso, dizer que não que é bobagem, que só a Bíblia é suficiente. Claro que é. Palavra viva e eficaz de Deus aqui é direto da fonte. É inegociável, né? É como se diz, insubstituível, que nós fazemos aqui diariamente, direto na fonte. Contudo, com o avanço da tecnologia, da ciência, dos estudos, das pesquisas, principalmente na questão cerebral, desenvolvimento humano, desenvolvimento do cérebro, neurociência, a gente não pode ser negligente com essa área do campo emocional. Muitas dores, muitos problemas teriam sido evitados na minha vida se desde bem jovem eu tivesse tido acesso, contato com essa parte do campo emocional, porque eu teria entendido muitas coisas que eu só consegui entender agora, já aí depois da casa, casa dos 30, né? Então fica aqui a mensagem de hoje para você, o princípio da organização. Emoções bagunçadas vai bagunçar a tua vida espiritual, vai te impedir de entender a mensagem de Deus, tá bom? Saul nos deu exemplo disso, o povo de Israel nos deu exemplo disso, porque eles ficavam entre lá e cá, não sabiam o que queriam, porque suas emoções estavam bagunçadas. Aliás, aqui é um exemplo vivo de vida espiritual desordenada, que era esse povo, que de manhã estava adorando um Deus, de tarde estava adorando outro Deus, à noite estava adorando outro Deus, né? Então fica aqui a mensagem de hoje. Continue conosco, se você não é inscrito no canal, já quero convidar você a se inscrever. Se a mensagem de hoje falou com você, se fez sentido para você, você copia o link, caminha para alguém, porque eu tenho certeza que sempre terá uma pessoa que vai precisar de uma palavra dessa, vai precisar entender tudo que nós explicamos aqui nessa manhã, né? Com certeza. Vamos orar agora nesse momento. Se você não colocou seu pedido de oração aqui embaixo, peço que coloque nesse momento, que eu quero orar por você.
Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós oramos, clamamos o teu nome nesse momento. Bendizemos porque o Senhor é bom, maravilhoso, perfeito, fiel e misericordioso para com as nossas vidas. Nessa hora, Pai, eu oro por todos quantos me ouvem, aonde for que essa pessoa estiver me ouvindo. Eu oro para que haja paz no seu coração. Eu oro para que a sua vida emocional e a sua vida espiritual sejam organizadas pelo Senhor. Eu oro para que essa pessoa tenha direcionamento, tenha força, graça, vigor, para buscar conhecimento, para aprender mais, Senhor, para entender as suas emoções, a sua forma de se expressar, o porquê de cada sentimento em cada hora, cada dia. Em nome de Jesus, eu oro por sabedoria para a minha vida e para a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu oro por livramento, para que o Senhor nos dê um dia especial, debaixo da tua proteção, nos dê uma semana incrível, que o Senhor abra o nosso entendimento, abre a nossa mente, nos faz discernir, entender o que o Senhor está falando conosco nessa semana, sobre ordem, sobre organização e sobre zelo. Nos ajuda a colocar a nossa vida em ordem, as nossas finanças, as nossas emoções, a nossa vida espiritual, a nossa casa, a nossa família. Nos ajuda, Senhor, porque nós reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa hora, já te dou graça, porque o Senhor é maravilhoso em tudo que faz. Em nome de Jesus, amém. Querido, você que ficou até agora, Deus abençoe e guarde sua casa, sua família e te dê uma semana incrível. Amanhã eu espero você aqui para nós continuarmos falando sobre esse assunto tão importante que precisa ser do conhecimento de todos, para aplicação e para vivência, que é a organização, a ordem, o zelo, né? Eu espero você aqui amanhã às 6h01 da manhã.